Sejam bem-vindos, eu sou a Neuza Almeida e hoje eu vou trazer um papo muito interessante aqui nesse vídeo que é sobre 2024. Não se trata de previsões, mas o que eu trago aqui para vocês serão fatos que vocês vão compreender no decorrer do vídeo, ok? Então vamos lá. Eu fiz em forma de apresentação, porque eu acho que vai ficar muito mais didático para vocês pegarem a informação e a mensagem que eu quero deixar aqui para cada um de vocês. Então vamos lá. Eu começo aqui falando da numerologia cabalística, porque 2024 ele traz um fator numérico que é um código, é uma energia. Então, 2024, ele traz o número 8. E dentro da numerologia cabalística, o 8, ele traz energias de transformação, regeneração, o famoso nascer das cinzas. Então, ele é um número que ele traz um movimento que mexe muito com o nosso universo interior. É claro que ele tem outras energias, mas eu trouxe aqui as principais. Então, todas as energias estão relacionadas com o processo de transformação, regeneração, que, por exemplo, traz aprendizados. Então, aqui são as três principais, que é o que você deve pegar como a mensagem principal da energia do número 8, que vai reger o ano de 2024. Seguindo aqui, eu trago também o número 8 dentro da árvore da vida, da Cabala. Então, o número 8, ele é a Sefirá de Hod. E essa Sefirá de Hod, ela representa o esplendor divino. Então, o 8, dentro da árvore da vida, é o que nós estamos buscando. Então, o que nós estamos buscando? O esplendor divino. E aqui, esse número 8, dentro da árvore, ele está no pilar da esquerda. O pilar da esquerda, da árvore da vida, que é esse símbolo aqui, que eu destaquei ele com esse dourado. O pilar da esquerda, ele é o pilar do vigor. Então, representa esse número 8 em 2024, que vai ser um ano que ou você vai, porque se você ficar, você vai sofrer. Então vai ter um rigor, vai ter um compromisso de entregar um resultado, porque se o resultado não for entregue, terá um preço a pagar. E o preço a pagar é sofrimento. Então, esse número 8 dentro da árvore da vida, que é representado pela Sefirá de Hod, que significa alcançar o esplendor divino, ele também é ancorado ou é representado pelo arcanjo Rafael. E o nome Rafael representa Deus cura. Então, olha só, transformação, regeneração, nascer das cinzas. E tudo isso, ele vem com o direcionamento do arcanjo Rafael. Então, a gente pode dizer aqui que o arcanjo Rafael, ele vai ser o arcanjo principal que estará regendo de acordo com a árvore da vida o ano de 2024. Então, sim, é um ano que a gente vai poder trabalhar muitos processos de cura dentro de nós. Se, claro, compreendermos a oportunidade do ano 24 como um processo de transformação para as nossas vidas. Não existe transformação sem um processo interior de reconstrução, de ressignificação, de eliminação de processos antigos, de hábitos, de comportamentos. Então, essa cura interna, ela vai estar muito propícia em 2024, ou seja, quem se abrir para fazer esses processos vai ter muitos resultados, porque essa energia toda, ela estará amplificada. Então, nós teremos um fluxo maior de energia que vai nos mover para esse lugar de buscar essa cura interior,
para que a gente possa encontrar esse esplendor divino em nós. E na astrologia, 2024 será regido pelo planeta Saturno. Então, Saturno representa estrutura, limitações e aprendizados. Olha só, ao mesmo tempo que ele mostra que você precisa estruturar a sua vida, buscar o equilíbrio, ele também vai te mostrar as limitações que estão te mantendo presa em uma determinada situação. E com isso, ele traz o movimento do aprendizado. A mensagem principal de Saturno é fazer esse trabalho interno para que você possa encontrar esse equilíbrio, vencer as limitações, colher o aprendizado para que você alcance o esplendor divino, como mostra a Sefirá de Hod. Percebe que está tudo conectado? As informações, as mensagens estão todas conectadas? Então, o que esperar de 2024? A palavra-chave aqui é preparação para o que está por vir, porque 2024 ele entra nesse processo de preparação, porque 2025 e principalmente 2026 serão anos decisivos para a nossa condição humana aqui no planeta Terra. Se você olha para 2020 e percebe o que aconteceu em 2020, muito provavelmente 2026, final de 2025 e 2026, pode ser que nós tenhamos aí algum fato que seja de igual proporção ou até pior proporção do que foi em 2020. E eu não sou nenhuma pessoa das previsões, nada disso, gente. É estudo mesmo, é o fato de estar estudando, de estar ouvindo outras pessoas. Eu gosto muito de ouvir o Matias de Stefano, que é um argentino, professor de espiritualidade, que traz um conhecimento que ele canaliza mesmo de fontes muito profundas, eu diria, e ele fala muito sobre a questão daquilo que está por vir em 2026, que para muitas pessoas serão um caos absoluto, mas para aquelas pessoas que entenderam que estamos em um processo de transição planetária, de evolução da consciência, vai aproveitar aquele momento de caos para se internalizar e evoluir espiritualmente cada vez mais. Então, 2024 começa essa preparação para o que está por vir. Aqui também eu coloquei uma informação que é muito importante, que é com relação ao final da transição planetária. Tem muitas pessoas que acham que a transição planetária já aconteceu. E não, ela não aconteceu, ela está na reta final. Tudo indica que são 200 anos dentro desse processo de transição planetária. Então, nós estamos aqui na reta final. E aqui eu trago essa mensagem que diz: o nosso planeta está em processo de regeneração. Então, esse processo de transição planetária, ele está dentro da nova era de Aquário. Ele já está acontecendo porque desde o início até o final, dentro desse período de 200 anos, nós estamos em expiação e regeneração. Então, existem pessoas que já estão em um processo mais evoluído de consciência e existem outras pessoas que estão em um processo menos evoluído. Porém, o planeta, ele já está nesse ciclo novo de regeneração. Então, quem não acompanhou o planeta são os humanos. Nós humanos, muitos de nós ainda não estamos nessa fase de regeneração, que é a fase onde o nosso objetivo principal é nos alinharmos espiritualmente. Então, tem pessoas que ainda estão longe de querer buscar
a espiritualidade, de querer se curar, de querer fazer uma transformação de vida. Essas pessoas que ainda estão com a mentalidade distante da espiritualidade, que não estão nem aí com a vida, que estão vivendo a vida de qualquer jeito, sem nenhuma conexão, sem nenhuma transformação interna, essas pessoas ainda estão lá no seu processo expiatório. Então, vão ocorrer mudanças nos aspectos físico e espiritual nosso, quando nós entrarmos também dentro do processo de regeneração da Terra. No processo de desencarnação e reencarnação também, eu não tenho essa resposta vinda de mim mesma, mas o que dizem é que não haverá mais reencarnação dentro do processo de regeneração. Então, a Terra, ela não estará reencarnando mais. E o desencarne também, ele muda o processo. Então, no caso da reencarnação, o que significa? Se eu sou uma pessoa que eu estou no meu processo espiritual, que eu estou me despertando, que eu estou fazendo o meu trabalho interno, quando eu fazer a passagem, eu vou para um outro plano, seguindo esse mesmo processo regenerativo, ou seja, eu continuo o meu processo evolutivo, porém dentro de um planeta, de um plano de regeneração. Porém, se eu sou uma pessoa que ainda está lá no processo de expiação, que eu ainda não me conectei, eu ainda não entendi que eu sou espírito, eu ainda não entendi que eu preciso perdoar, que eu não posso cometer crimes, que eu não posso ter preconceitos, que eu não posso viver uma vida como vítima. Se eu estou ali na dormência mental, quando eu faço essa passagem, eu vou para um outro plano ou outro planeta de expiação. E muito provavelmente eu tenha que passar sofrimentos piores ainda até que eu me desperte. Trazendo de uma forma um pouco mais clara, mais simples, quem fizer a passagem estando no processo de regeneração tem a escolha de voltar para a Terra. Porque ele vai voltar para ajudar quem está aqui, ou ele vai voltar para ser um mestre, ou ele escolhe voltar aqui simplesmente para continuar o seu processo de regeneração, de elevação da consciência. Porém, para aquelas pessoas que estão ainda no processo de expiação, elas não terão o direito de escolher voltar para o planeta, porque o planeta não receberá mais esse tipo de pessoa. Então, esse espírito que fez a passagem na expiação não volta mais para o planeta Terra. Ele deve ir para uma outra condição de planeta que tenha o mesmo processo de expiação. E a questão aqui é que aquela alma que desencarnou não tem essa condição de escolha, ele pode ser enviado para um lugar muito pior do que o planeta Terra na condição que está hoje. Então, se ele reclamava da vida aqui, ele pode ir por uma outra experiência muito pior. E isso pode acontecer sim. Aqui também tem uma data que o nosso planeta terá uma nova cara entre 2057 e 2060. Essa data aproximada entre 2057 e 60 é a data provável do final da transição planetária. Então, é a data que fecha de fato o ciclo. Não é uma data certa, porque ninguém tem essa resposta. Eu sei que pessoas como o Chico Xavier, ele deu uma previsão de data que eu acho que é 2057, mas não tenho certeza. Enfim, existem várias pessoas que têm essa data aproximada, alguns falam até em 2053, mas ao que tudo indica vai ser entre 2057 e 60. Que o ciclo de transição será encerrado. Então, esse planeta, ele terá uma nova cara. O que significa isso? Que dentro desse planeta não será mais permitido, por exemplo, guerras, racismo, assassinato. Essas violências que nós vemos hoje são violências de consciência, mentalidade, de
expiação. A mentalidade no plano de regeneração, ela já é uma mentalidade de quinta dimensão. Então, o ser que está em uma consciência, em uma mentalidade de quinta dimensão, ele tem o coração totalmente no amor incondicional. Então, esse ser no amor incondicional, ele não vai matar, ele não vai estuprar, ele não vai levantar conflitos entre nações, ele não vai perseguir uma pessoa porque ela tem uma cor diferente. Então, essa é a principal característica que vai transformar esse planeta em um planeta com uma cara nova. E, gente, olha, tá tão pertinho, né? Eu, sinceramente, eu peço muito para que eu esteja aqui nesse momento de transição e eu acredito que eu vou conseguir chegar. Afinal de contas, eu sou jovem ainda, então estou na metade da vida, eu acredito. Então eu espero poder vivenciar essa nova terra, porque eu acho que eu vim para cá para vivenciar esse processo de nova terra. E se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que você também tem esse desejo de presenciar essa nova terra. Imagina um planeta onde não haverá mais violência. Como que é andar pelas ruas? Como que é viver nesse planeta? Gente, eu só de pensar já até fico arrepiada, porque é muito incrível experimentar essa passagem aqui na Terra. E continuando sobre o que esperar de 2024, nós vamos conviver com dois grupos de pessoas. Para muitos, será início de um tempo de muito caos. E para aquele grupo que já está consciente, já está preparado, já está fazendo o seu caminho iniciático, eles finalmente dirão: enfim, chegou o tempo da transcendência. Porque sim, nós que estamos passando por esse processo interno, nós vamos ver o caos como uma oportunidade de transcender a nossa condição humana limitada, transcender o medo, transcender as inseguranças, todas as nossas limitações, nós vamos abraçar como oportunidade de alcançar aquele esplendor divino da representação do número 8 lá na árvore da vida. Então nós vamos conviver no dia a dia com esses dois grupos. Sim, nós veremos o caos. Porém, tem uma passagem de Cristo que ele diz: esteja no mundo e não seja do mundo. Nós vamos estar aqui em corpo, em matéria, mas a nossa mente, ela deve estar em um plano maior, onde a gente olha para o caos e olha para a pessoa que estará sofrendo, muitas vezes do nosso lado, com uma outra visão, compreendendo que é um processo natural de evolução do universo. E nós somos parte do universo, assim como o planeta também é. Então o planeta, ele está fazendo o seu trabalho, porque o planeta também é o espírito, e nós também somos o espírito, e nós também estamos fazendo o nosso trabalho, que é transcender a condição da matéria, para que a gente possa se fundir ao todo, ao espírito que habita em nós, para que sejamos direcionados por esse espírito. Então, esse momento daqui para frente, de 2024 para frente, quanto mais próximo do momento final da transição planetária, mais caos pode vir a acontecer. Porque quanto mais o ser humano resistir às mudanças, à transformação, mais o planeta vai criar situações de caos para colocar esse ser humano que está resistindo em um processo de transformação pela dor. Tem aquela frase: ou vai pelo amor ou vai pela dor. Nós veremos isso nos próximos anos. Então, esteja preparado para isso. E o que fazer, então, diante de todas essas informações do que está por vir?
Eu coloquei aqui alguns pontos que são muito importantes, que se você seguir, você vai passar e nada vai te abalar, nada vai te atingir, nada vai te fazer desistir do seu caminho espiritual de evolução. Primeiro, foco na espiritualidade, para que nós possamos regenerar a nossa malha magnética e mental, porque sim, nós somos o espírito, nós estamos no corpo, nós temos um campo eletromagnético e nós somos guiados nas nossas manifestações por esse campo eletromagnético que é a vibração do nosso ser. Então, nós precisamos regenerar essa malha magnética e mental. E de que forma? Através do nosso foco na nossa espiritualidade. Nós também precisamos acessar planos de consciência mais elevados para que a gente possa receber direcionamento, para que a gente possa superar os momentos difíceis, para que a gente possa se fortalecer. Então, acessar planos de consciência mais elevados significa que nós estamos recebendo informações do que fazer. Por onde eu vou agora? Estou numa situação de caos, estou vendo o caos. Como que eu me mantenho nesse caos sem me abalar? Buscando a espiritualidade. Então, aqui também para libertar dos bloqueios. Nós estamos trabalhando ainda o nosso processo evolutivo. Então, é uma ótima oportunidade, aproveitando toda essa energia de transformação, de regeneração, esse nascer das cinzas, para que a gente possa trabalhar os nossos bloqueios e transmutar os nossos karmas em dharmas. Então, karma é aquilo que a gente traz de vidas passadas e que não aprendemos. Não tivemos um aprendizado numa vida passada e estamos trazendo para essa vida como uma nova oportunidade de aprendizado. Então, aqui, se a gente não transforma esses karmas em dharmas, significa que a gente continua no processo de expiação. E não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é migrar toda a nossa consciência, a nossa mente, a nossa condição humana para a regeneração. Então, aqui, um dos caminhos é transmutar tudo que é karma em dharma. E aí é um trabalho interno de cada um de nós. Eu sei os meus karmas, você sabe os seus karmas. Então, é identificar esses karmas e transformá-los em dharmas. Dharma vira propósito, vira aquilo que a gente pode contribuir com o outro. Então, aquilo que eu aprendo, que eu curo em mim, eu também levo para que o outro também seja curado através do meu aprendizado. E também nós devemos afastar dos ideais distorcidos das grandes massas. Coloquei aqui 3 pontos muito importantes, que são evitar tomar partido em causa. Vou dar um exemplo. Nesse momento nós temos o conflito da Palestina com o Israel. E tem gente dizendo que porque Palestina é inocente, porque Israel é inocente, porque um é culpado, o outro é o coitadinho. E não, os dois estão no mesmo processo, os dois estão na mesma falta de consciência, na mesma falta de entendimento, na mesma falta de despertar espiritual. Porque ali, quem está no conflito, ninguém está desperto. E quem está julgando o conflito também não está desperto. Então, se você toma um partido, ou seja, eu acuso um e defendo o outro, significa que você não entendeu absolutamente nada sobre o processo. Então, é evitar tomar partidos em causas, seja causas políticas, seja causas sociais, seja causas de racismo. E aqui não significa não fazer nada, muito pelo contrário, significa você entrar em um lugar de neutralidade onde você possa ser contribuição para as duas partes. Eu coloquei o exemplo do conflito. Então, uma pessoa que ela já está desperta, ela não vai tomar partido, ela vai
orar pelos dois, ela vai emanar boas vibrações para os dois. Ela vai compreender que os dois precisam de amor, que os dois precisam se curar, que os dois precisam de uma transformação interna. Seja duas pessoas, seja dois países, seja dois grupos de pessoas. Então, entra na neutralidade, e o amor incondicional, ele é neutro. Amor incondicional é incondicional, ele não tem condição para amar. Então você vai entrar neste lugar de amor incondicional, onde você percebe que se tem um conflito entre duas partes, é porque as duas partes estão doentes mentalmente. Elas não entenderam que elas são o espírito, que elas estão num processo evolutivo, que só existe a consciência divina, que só existe Deus e que tudo que não for congruente com a criação divina é a distorção da realidade, é a dualidade prevalecendo. E nessa dualidade não tem a luz, tem apenas as sombras. Então você entra como a luz que vai iluminar aqueles dois grupos, aqueles dois países que estão em conflito. Então nós devemos ser a luz do mundo. Por quê? A gente precisa jogar a nossa luz aonde tem sombra, para que aquela sombra se dissipe e a luz que está ali, ela volte a brilhar. Então seja o palestino, tem a luz do espírito nele. Seja o israelense, tem a luz do espírito nele também, da mesma forma. É tudo uma coisa só. Israelense e palestino é o espírito. Então, quando a gente olha para essas situações, nós temos que olhar através do olhar do espírito, não com o olhar do ego. Porque quem cria partido, quem defende um e acusa o outro, é o ego. O espírito, ele sempre estará na luz. Então, ele só conhece a luz. E seguindo, nós temos o segundo ponto, que é não se assuste com o caos. Da mesma forma que muitas pessoas entraram em pânico durante o episódio de 2020, é possível que venha a acontecer outros episódios que também coloquem muitas pessoas em um estado de pânico. E você, se você já tem esse conhecimento, se você já está olhando para esse processo evolutivo, se você já está nesse processo de despertar, você precisa cuidar da sua mente para que ela não se deixe ser influenciada pelo pânico da pessoa que talvez esteja do seu lado. Então, aqui é nos preparar para não entrarmos em pânico e para estarmos preparados para ajudar aquelas pessoas ao nosso redor que talvez elas não compreendam o que está acontecendo e comecem um processo interno de pânico. E aqui também é importante cuidar da nossa vibração. Então, para garantir que eu vou passar por situações difíceis, eu preciso cuidar da minha vibração para que eu passe sem sofrimento, sem me perder no meio do caminho, sem perder a fé. Então, aqui cuidar da nossa vibração é estar sempre conectado com a força maior em nós, e eu falei já sobre o foco na espiritualidade, no nosso dia a dia, que a gente aprenda a criar pequenos momentos onde a gente possa ter um carinho especial pelo que nós estamos pensando, pelo que nós estamos falando, pelo que nós estamos sentindo. Aqui nós podemos até trocar essa frase, cuide da sua vibração, por vigiai e orai o tempo todo. Não foi à toa que o Cristo deixou essa palavra, vigiai e orai o tempo todo. E esse orar o tempo todo não necessariamente significa que você vai estar falando um conjunto de frases pré-determinadas, mas que você estará em conexão com o seu eu superior. É conversando com ele, acreditando que ele está te direcionando. Esse orar é você estar sempre se conectando com a sua essência divina. Aqui também é importante fazer a conexão com o seu propósito de alma. Todos nós
viemos aqui para um propósito. Nós temos o propósito principal, que é a evolução da nossa consciência, mas nós temos o nosso plano de alma. Cada um de nós viemos aqui viver uma experiência única da nossa alma, que é o desejo da nossa alma. E a maioria de nós não estamos vivendo isso, ou está no emprego errado, ou está no lugar errado, ou está no relacionamento errado e não vive a sua essência, não vive aquilo que realmente ela gostaria de viver. Então eu coloquei 3 pontos importantes para que você possa fazer essa conexão com o seu propósito de alma, que é: expresse sua verdade de alma. O que você realmente sente no seu coração que você gostaria de vivenciar como propósito nesse planeta, nesse momento? O que vibra dentro de você? Que se você não tivesse as limitações que você tem, você estaria vivenciando. É preciso se conectar com essa informação. E ela está aí em você, ela está registrada em você. Viva através dos impulsos do seu coração. A sua alma fala com você através do seu coração. Então, o que o seu coração está clamando para que você faça, para que você experimente, para que você vivencie? É hora de fazer essa conexão. É hora de ouvir o que realmente é o desejo da sua alma. Porque isso também vai ajudar na aceleração desse processo evolutivo, desse processo de conexão com a nossa verdade, a nossa essência. E aqui também confie no direcionamento espiritual. Então, quando eu digo alma, coração, quando você aprender a ouvir a sua alma, a sua intuição, seu coração, você estará diretamente se conectando com a sua essência espiritual. O espírito, ele é totalmente neutro, mas ele tem a alma e ele expressa o desejo através da alma. Então, confiar no direcionamento espiritual é você confiar no que o seu coração está te pedindo, no que a sua intuição, ela está conversando com você. E para isso, claro, você precisa estar aberto, estar aberta para ouvir. Às vezes, o nosso propósito de alma, ele vai totalmente contra o que nós estamos fazendo hoje. Eu digo por mim, eu tinha como propósito de alma trabalhar esse processo de ajudar nesse processo evolutivo do ser humano, e eu trabalhava na área de TI em uma empresa farmacêutica. Era totalmente contrário e eu tive que tomar uma decisão. E não é fácil, não foi fácil. E não é fácil para ninguém. Quando a gente está vivendo algo que é muito distante do nosso propósito de alma. Mas quando a gente confia no processo, a gente confia que realmente nós temos algo muito especial para desenvolver aqui nessa experiência de vida, a gente acaba criando coragem e tomando as decisões que devem ser tomadas. E para você que já está vivendo o seu propósito de alma, que você fortaleça isso cada vez mais. E se você ainda não encontrou, é hora de buscar, é hora de se conectar com esse propósito de alma. E também é importante se conectar com a cura coletiva. Eu coloquei 2 passos importantes para que isso aconteça. Primeiro, se conecte com a cura planetária. O nosso planeta, ele ainda precisa de muita cura. Essa cura planetária, ela é necessária para curar a consciência coletiva que ainda está influenciando o nosso planeta. E aqui também é importante trabalhar no despertar coletivo. Então, quando você se propõe a ajudar outras pessoas nesse despertar de consciência, você automaticamente, nessa ação
de ajudar o outro, você também influencia na cura da consciência planetária. Nossa consciência, ela é individualizada na questão mente humana, mas essa mente humana, ela também tem toda uma malha de consciência de todos os humanos. Então, tudo aqui deveria estar conectado e deveria estar fluindo de forma harmônica. Então, se você imaginar uma malha ou uma teia de aranha, alguns pontos dessa teia de aranha está desconectado. São os grupos que estão em conflito, são as pessoas que ainda fazem diferença na questão do racismo. Então, a consciência planetária, ela está doente, continua doente. E o trabalho de cura é feito através de cada um de nós. Então, não estamos separados, mas através dessa cura interna que eu faço, eu adquiro conhecimento para levar esse aprendizado para o outro e para o planeta em si. Então, aqui é trabalhar também a consciência de olhar para o planeta como um ser espiritual. O planeta também tem consciência, o planeta também tem os seus chakras, os seus pontos energéticos, assim como o corpo humano tem. O planeta também tem os seus lugares sagrados, os seus pontos sagrados, assim como o corpo humano também tem. O planeta também tem as batidas do seu coração, que eu não vou falar nesse vídeo, mas é a ressonância Schumann, que são os pulsos do planeta Terra. Então, o planeta Terra é um ser em evolução, assim como nós também somos um ser em evolução. Então, a gente não cria separação em nada. Ser humano, natureza, minerais, animais, planeta, tudo está em um processo evolutivo. E nós devemos trabalhar nesse despertar coletivo para que essa harmonia seja estabelecida em todo o planeta, não só no ser humano, em todo o planeta. E seguindo, nós temos também confiar na perfeição divina. As leis universais estão agindo perfeitamente. É isso que você deve colocar em mente quando você se deparar com um caos e que você possa ter, a princípio, um julgamento dizendo isso é injusto. Não existe injustiça no plano universal. Então, se algo está acontecendo que aos nossos olhos parece injustiça, a gente precisa lembrar das leis universais. Lei de causa e efeito, lei da vibração, lei do ritmo, lei do mentalismo. São leis que elas estão operando o tempo todo. E se um caos se estabelece na sua vida, é porque você criou aquele caos, ou individualmente ou no coletivo. Então, o caos do planeta, ele é criado pelo coletivo. Então, eu com os meus problemas, você com os seus problemas, e vai juntando muitas pessoas, todas elas no caos interno, e esse caos interno de muitas pessoas geram um caos externo que afeta muitas pessoas. Então é assim que funciona. Então olhe e confia na perfeição da criação. Se está acontecendo algo que aparentemente é muito ruim, é muito feio, entenda que aquilo está acontecendo porque aquilo foi criado por nós mesmos. Não sei se vocês estão ouvindo, mas começou uma chuva forte aqui, ok? Mas eu vou continuar com o vídeo porque eu já estou chegando no final. Então, outra coisa importante para você se lembrar aqui é que você escolheu estar aqui neste momento. Então, faça o seu melhor. Então, eu, você e todos nós que estamos nesse momento do planeta, nós escolhemos estar aqui. É claro que muitos de nós não se lembram de absolutamente nada, porque uma das condições para vir a este planeta era fazer uma queda de consciência aonde nós iríamos esquecer quem somos.
E foi feito isso. Então, conforme você vai evoluindo a sua consciência, vai se conectando com a sua espiritualidade, você vai se lembrando quem é. Você vai se conectando com a sua essência. Você vai entendendo o que você é, quem você é, de onde você veio, por que você está aqui. Então, esse processo nosso de expiação e agora regeneração é o processo de relembrar quem somos. E quanto mais a gente se lembra de quem somos, mais nós nos conectamos com a nossa verdade, mais nós nos aproximamos do Pai, do Criador. Porque o propósito principal é o Espírito fazer todo esse caminho para que ele volte novamente a se conectar com o todo. Então, pai e filho se tornando um só novamente. Houve uma fractalização, houve uma separação que aparentemente nós estamos vivendo essa separação, mas na consciência a separação nunca existiu. Na consciência espiritual, a separação nunca existiu. Então, a separação, ela só existe no plano da mente humana. A mente humana acredita na separação, mas a consciência do espírito sempre esteve unificada. Então, você escolheu estar aqui neste momento para fazer esse processo de relembrar que na consciência, que é a única coisa realmente que foi criada por Deus, Deus é a consciência e tudo que existe é a consciência. Na consciência você é um com Deus, você é perfeito, tal como Ele criou, a imagem e semelhança dele. E é para esse lugar que nós estamos indo. Então, depois da regeneração, virão outros processos nossos de evolução de consciência. Então, quanto mais elevada a nossa consciência, menos a necessidade de matéria nós temos. Se eu coloco aqui o exemplo do arcanjo Rafael, que é o arcanjo que vai reger o ano de 2024, o anjo da cura, nós podemos dizer que o arcanjo Rafael, ele não precisa mais de um corpo, porque o estado de consciência dele já não necessita de um corpo, de uma matéria, porque ele já sabe quem ele é, de onde ele veio. E nós estamos indo para o lugar onde ele está agora, em consciência. Então, nós estamos indo para a luz. Quanto mais luz, menos necessidade da matéria. Até chegar um ponto que nós não precisaremos mais de um corpo físico. O corpo físico, ele só é necessário para a expressão dentro do plano da matéria. E não temos como fugir desse processo. Então, o espírito, ele está em um ciclo evolutivo e não tem como você dizer, eu não vou evoluir, eu vou ficar aqui. Não tem como. As leis universais, elas não vão te deixar ficar parado. E se você parar, acontece o que você vai vivenciar, prestar atenção daqui para frente, o caos. Quem se recusa a seguir o processo evolutivo entra no caos, entra no sofrimento. E nada disso é necessário. Então, escolha, faça o seu melhor para que você passe por esses momentos na luz. E dando luz, enviando luz para as outras pessoas que com certeza vão necessitar da sua luz, da sua vibração, dos seus ensinamentos. Então, meus queridos, era essa informação que eu queria trazer para vocês. Foi uma informação de coração, senti muito de trazer aqui. Espero que tenha ficado claro. Deixem nos comentários se você tem alguma dúvida, se você deseja receber mais informações. E a gente vai se falando aqui no YouTube. Gratidão e um grande beijo.